Queridos amigos e amigas, os nossos cumprimentos, rogando a Deus que nos abençoe, nos envolva nas bênçãos de paz, na proteção da espiritualidade maior. Quero cumprimentar os amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, casa, instituição querida e bastante apreciada por todos aqueles que a conhecem, casa, inclusive, na qual nós laboramos e realizamos um trabalho específico de estudo do Evangelho, gravado inclusive pelo canal. E esse é o momento da palestra da exposição doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Em função das restrições que estamos vivendo de aglomeração de pessoas, estamos fazendo essa palestra pelo meio virtual do Raciocínios Espíritas para o canal da Irmã Sheila, o canal da FEIS, Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E é por essa razão que estamos aqui para conversar nesse dia de terça-feira, palestra que estará disponível para você a partir das 20 horas do dia de hoje. O termo parábola é uma junção de dois verbetes fundamentais, para e baleim, duas expressões em grego antigo, que significa para, baleim, significa lançar ao lado. Lançar ao lado. Para ao lado de. Baleim, lançar. Daí, parábola é uma palavra derivada desses dois vocábulos que significa lançar ao lado, fazer ao lado. Portanto, na raiz da palavra está associada aí a ideia de que a parábola é fazer um paralelismo, fazer algo ao lado de, para explicar a coisa. E é por essa razão que nós temos, na parábola, um gênero literário. Gênero literário, ou figura de estilo, ou estilo literário, que tem a ver com metáforas, com alegorias, com abstrações, com figuras e com imagens. A parábola, portanto, tem a ver com uma forma alegórica de utilizar o discurso para explicar uma coisa, não com a palavra direta, com o discurso direto. A parábola, portanto, tem a ver com essa tradição de falar sobre um assunto sem utilizar o discurso frontal direto. Falar sobre a temática utilizando coisas ao lado, isso é, metáforas, elementos de comparação. Porque na gênese da proposta da parábola, a ideia é de que, a respeito de determinados assuntos, eu preciso fazer metáforas e alegorias para entendê-lo, uma vez que não conseguirei contemplar totalmente o tema, não conseguirei abranger tudo aquilo que a temática propõe se eu utilizar palavras diretas ou explicação direta, o texto literal direto, formal. É por essa razão que a parábola está presente na tradição cultural de muitos povos e está presente mesmo antes da época de Jesus. A tradição cultural assinala a prática de parábolas na Grécia Antiga, especialmente na tradição da mitologia, porque ali na tradição da mitologia há parábolas que Sigmund Freud e mais tarde Carl Gustav Jung, em especial, entre outros discípulos da psicanálise, se utilizaram da mitologia, especialmente a mitologia grega, para perceber que ali, naquelas metáforas, havia o inconsciente humano que estava sendo revelado e, portanto, muito da natureza humana ali colocada naquelas parábolas, naqueles mitos, naquelas abstrações, que não eram apenas histórias, mas que, talvez inconscientemente, sem querer, a criatura humana, tentando explicar coisas muito abstratas que não conseguia colocar em palavras diretas, revelou o seu inconsciente. Revelou muito do material da natureza humana. Não é à toa que tantos grandes autores da psicanálise, tentando entender o comportamento humano, sempre recorreram à mitologia, como também grandes estudiosos, inclusive que influenciaram a cinematografia, como é o caso de Joseph Campbell, que influenciou e estudou muitos mitos, a tradição mitológica, e afirmou que nos mitos e folclores de todos os povos, ali havia
a revelação da natureza mental, da natureza psíquica humana colocada naquelas histórias populares, naquela tradição folclórica de todos os povos. Joseph Campbell, que inclusive influenciou George Lucas na tradição das suas obras, dos filmes, inclusive o famoso Star Wars, que tem influência da mitologia e da obra de Joseph Campbell. A verdade é que nos povos do Oriente, não apenas na Judéia, da antiga Palestina, da época de Jesus, mas todos aqueles povos do Oriente tinham a tradição oral como sendo a tradição predominante. E na tradição oral, fábulas, folclores populares, koan, especialmente na China, né, que havia os koans chineses, a tradição de contos, de fábulas, as tradições dos contos que eram passados de geração a geração, afinal, era mais uma tradição predominantemente oral, como já o dissemos, é presente na cultura de todos os povos. A parábola, portanto, tem esse objetivo de ir além da letra, já que a letra não consegue lograr abraçar ou não lograr explicar tudo que determinados assuntos exigem. Porque há determinados assuntos que são tão abstratos que as palavras não conseguem explicar totalmente, senão por tentativa de abstrações através de paralelismos, portanto de parábolas, de metáforas, de alegorias. É assim que vamos encontrar nesse objetivo da parábola aquilo que de maneira aproximada a gente encontra, por exemplo, na prática da poesia, da música. Quando você ouve uma música, a música não é só o texto. Experimente pegar uma música que você muito goste e leia o texto da música, leia a composição. Só ler sem cantar não sai a mesma coisa, porque a música vai além da letra. A letra é importante na música, mas a música tem poesia, tem melodia, tem harmonia e tem ritmo, tem uma série de coisas que são ali, que levam consigo, que carregam consigo uma mensagem com a carga afetiva, com a carga emocional, e que o texto ajuda também a mensagem a conduzi-la, tanto quanto a própria mensagem e esses atributos, melodia, harmonia, essa carga afetiva, ajuda também a encaminhar o texto com mais ênfase, com mais força. Por isso que não é a mesma coisa você pegar uma música que você gosta e ler o texto da música, ler a composição. Não sai da mesma forma do que a música que é cantada, que tem, naturalmente, um potencial de alcançar áreas do psiquismo, áreas do entendimento humano, áreas da compreensão humana, além da cognição. Aquilo que é incognoscível, como dizem os especialistas na área. Portanto, música, portanto, poesia é mais do que o texto, embora o texto seja importante. Por isso que Jesus dizia que era necessário entender a sua palavra em espírito e verdade, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa expressão, portanto, é porque através da letra eu posso ali entender um aspecto, ou eu posso até interpretar a letra ao meu próprio prazer. Mas o espírito da letra, essa é a saga, essa é a proposta, porque é a essência do ensinamento. As parábolas em Jesus assumem um aspecto mais especial. Em Jesus, o gênero literário conhecido como parábolas alcança um nível cultural, ético, social, moral e, sobretudo, espiritual antes nunca sonhados. Se as parábolas já carregam em si histórias fantásticas, com lição de moral, com reflexão, com ensinos para a sociedade, para a família, para a cultura, ao longo dos povos, em Jesus, o gênero literário parábola, essa figura de estilo, alcança um nível de profundidade, de complexidade, de ética e de espiritualidade nunca antes alcançado. Os estudiosos do texto bíblico dizem que as parábolas de Jesus representam um dos dois grandes eixos do Novo Testamento. Se a gente fosse resumir de maneira enxuta todo o Novo Testamento, a gente poderia dividi-lo em dois grandes eixos. O primeiro eixo, o Sermão da Montanha, onde ele diz de uma forma direta a síntese de toda a sua doutrina,
de todo o seu pensamento e de todo o seu comportamento. O Sermão da Montanha é aquela essência moral mais pura do seu ensinamento. No Sermão da Montanha, a sua linguagem direta é clara, é sem metáforas e que causou um estranhamento na maioria das pessoas e uma falta de entendimento de tal forma que poucas pessoas podiam penetrar porque Jesus estava alegando à posteridade entender aquela profundidade. Mesmo os discípulos tiveram dificuldade de entender. E as parábolas seriam o segundo eixo, que é, inclusive, recortes pequenos. Por isso que tem várias parábolas, porque são recortes pequenos dos ensinamentos de Jesus. Cada parábola são aspectos pequenos daquilo que ele falou de maneira condensada, de maneira sintetizada no Sermão da Montanha. Como se as parábolas fossem tentativas de explicar cada parte do Sermão da Montanha, agora de uma maneira minuciosa, de uma maneira detalhada, de uma maneira esmiuçada. Por isso, quando a gente vê as parábolas, cada parábola dessa é um aspecto da doutrina do Cristo que ele quer apresentar, que ele quer trazer para nós, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, numa linguagem simbólica e literária, mas numa linguagem que utilizava os elementos da sua época. Elementos caros e conhecidos da época, portanto conhecidos da mentalidade, para que as pessoas pudessem ouvir as parábolas e entender. Por isso que, em um diálogo dele com os discípulos perguntam: por que a nós você não fala por parábolas e a eles sim? Porque a população em geral, heterogênea, com nível de consciência diferente, com níveis de compreensão cultural, intelectual, moral diferente, se ele falasse de maneira muito simples, naquele grupo heterogêneo, talvez ficasse simples demais e a sua doutrina não teria a profundidade que teve. Se ele falasse de maneira muito profunda, o simples, as pessoas menos complexa, com menor repertório intelectual e cultural, estariam desprovidas e não acessariam e não compreenderiam, não teriam ressonância nas pessoas ali, que seriam os agentes multiplicadores da sua mensagem. Então essa é a tarefa muito difícil de todo orador, conseguir alcançar todo o público, que às vezes o público é heterogêneo. Jesus sabia disso. As parábolas é um modo inteligente e sábio de contemplar todo mundo, de abarcar todo mundo, de abarcar todas as pessoas ali. Por quê? Porque nas parábolas ele consegue ali, naquela linguagem clara, simples, naquela linguagem que é entendida por todo mundo, porque o texto é entendido por todo mundo. São histórias simples, são narrativas claras e sem complexidade, que todo o povo que ouvisse aquela história saía entendendo pelo menos o básico, o geral, aquilo que era claro para todo mundo. Por isso que as parábolas em Jesus assumem um tom tão elevado, mas tão elevado, que se você hoje pega o Google no seu computador e coloca parábola ou parábolas, quase sempre o gênero literário, essa figura de estilo está associada ao próprio Cristo. Está associado ao próprio cristianismo e ao próprio evangelho. A importância das parábolas de Jesus, a grandeza das suas parábolas foram de tal forma tão especial, foram de tal forma tão profundas, impactaram tanto a cultura e a humanidade, que quando a gente abre o termo parábola ou vai procurar sobre parábola, praticamente está sempre associando parábolas ao cristianismo, como se fosse Jesus ou o cristianismo que inventou essa figura de estilo. Não, já havia. Mas em Jesus, as parábolas assumiram um aspecto tão elevado, tão aprimorado, tão elaborado, tão profundo e com ensinamentos tão grandiosos que praticamente absorveu outras práticas de parábolas em outras culturas e ficou praticamente associado o termo parábola à figura de Jesus. As parábolas, portanto, contemplam todos os níveis. Imagine Jesus com aquela população daquela época, com as pessoas daquela época, em níveis diferentes de consciência e cultura, falando as parábolas, alcançando todo mundo. Porque o ensinamento básico, como eu já disse, o ensinamento simples, claro, o essencial, que está no próprio texto da parábola, todas as pessoas que ouviam essas parábolas saíam compreendendo, saíam com aquilo que é essencial. Porque as parábolas conseguem alcançar as diversas camadas, porque a própria parábola de Jesus, todas elas, tem diversas camadas. Aqueles que estão, portanto, em níveis de consciência mais básico, mais primário, alcançava a camada mais básica, mas saía com alguma fatia, com alguma coisa. Aqueles que tinham uma condição de aprofundar mais, entendiam mais.
Portanto, as parábolas de Jesus eram um modo de atender todas as pessoas, do básico ao profundo, através daquelas histórias sensacionais. Quem entendia simples, pegava o simples. Quem conseguia compreender mais profundamente, ia além. E as parábolas de Jesus, nesse sentido, tinham uma característica especial, porque falava e utilizava elementos conhecidos e universais. Grão de mostarda, moeda de dinheiro, ainda que o tipo da moeda, real, dólar, denário, sestésio, talento, fosse diferente, mas dinheiro é dinheiro em qualquer época. Ou pelo menos na grande maioria das épocas, retirando aqui as civilizações primitivas que não tinham o câmbio da moeda. Mas dinheiro é um elemento que é conhecido em qualquer cultura atual. Peixe é conhecido em qualquer cultura atual. Rede de pescar, quem é que não conhece? Árvore, planta, semente. Eram os elementos que ele utilizava para compor suas parábolas. Grão de mostarda e assim por diante. Então ele utilizava os elementos da natureza e simples para que a sua mensagem fosse imortalizada, para que ficasse de maneira atemporal. E é interessante observar que quando Jesus no Evangelho está com pescadores, ele fala parábola de pescador. Quando ele está com comerciantes, ele fala parábola de comércio, utilizando o elemento do dinheiro. Quando ele está com agricultores, ele fala parábola de agricultura. Quando ele está com cuidadores de ovelhas, pastores de cabras de ovelhas, ele fala parábolas de ovelha. Quando ele está com doutores da lei, ele fala parábolas sobre a lei. É impressionante porque Jesus utiliza os elementos conhecidos daquele público com o qual ele falava, que é a mais sofisticada, sensível e amadurecida e elaborada técnica pedagógica de aprendizagem. Partir da perspectiva simbólica e da bagagem teórica, da bagagem já acumulada do aluno, do estudante, do educando, para levá-lo àquilo que ele ainda não conhece. Do conhecido para o desconhecido. Ele, portanto, ia ao universo psíquico, o universo simbólico daqueles a quem ele falava, para levá-los a aprofundamento a partir das referências que cada um possuía. É o pedagogo por excelência. É aquele que já reconhecia, já dominava tanto a psicologia da aprendizagem como a semiótica, a ciência da comunicação, da linguagem, que utiliza esses elementos e que estuda muito esses elementos. Jesus, portanto, tinha esse conhecimento a ponto de saber falar aos diferentes níveis de consciência. Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro, nas suas primeiras obras, quando abordava a respeito de Jesus, do Cristo, ele tem uma colocação que eu acho formidável. Ele vai dizer que as parábolas de Jesus também, de maneira muito inteligente, era uma forma de preservar os seus ensinamentos ao longo das épocas, inclusive de possíveis adulterações. Porque uma vírgula você pode mudar. Uma frase que Jesus falou de maneira isolada no Evangelho, você pode mudar ali um sentido, colocar uma palavra no meio delas e a coisa às vezes muda de sentido. É certo que houve ao longo da história adulterações, e essas adulterações podem ter acontecido. Ou então, modificações da essência a partir das traduções. Traduções bem intencionadas que traduziram e às vezes traduziram de maneira imprecisa, imperfeita. Mas se dá para modificar uma frase e perder o sentido original da frase, como é que modifica uma história? Qualquer frase que você modifica numa história, a história perde sentido. Fica diferente, fica estranha. Ou mesmo que você consiga modificar uma frase, a essência da história está ali. E a profundidade do ensinamento é preservado. Portanto, as mentes que tentaram adulterar o texto de má fé ao longo do tempo, ao olhar para aquelas histórias, aquelas parábolas, não diziam nada a elas, não chamavam atenção, a princípio não perturbavam os seus interesses mesquinhos, que tentava adaptar o evangelho aos sabores e caprichos políticos, econômicos, financeiros, materiais de toda sorte. E é por essa razão que as parábolas passaram a largo e talvez nem foram tão mexidas assim. A verdade é que essa afirmação de Augusto Cury é uma afirmação que, de alguma forma, sem ele saber, Allan Kardec já havia feito de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ainda abrangente e elaborada. Augusto Cury repete Allan Kardec de outro modo. Em A Gênese, Allan Kardec vai dizer: o maior milagre de Jesus não foi
de modo nenhum, nenhuma cura e nenhum fenômeno paranormal. Porque esses fenômenos, ao longo da história, a gente viu e a gente observou outras pessoas fazerem. Outros paranormais realizarem fenômenos muito semelhantes. Mas o maior milagre de Jesus, diz Kardec, foi ele ter pregado uma doutrina naquela época, naquela região da Judeia, uma doutrina que ele pregou durante 2 anos, 8 meses, 3 anos, segundo a tradição. Morreu, a doutrina é abafada, aquela mensagem não era conhecida dos grandes centros culturais, intelectuais e políticos. Era uma mensagem que era ignorada, a maioria não conhecia, só alguns pobres, pescadores, homens do campo, homens simples e sem importância mundial. E aquela mensagem não ter sido abafada e ao longo do século se tornar a mensagem mais poderosa, ou uma das mensagens mais poderosas do ponto de vista histórico, mas a mensagem mais poderosa do ponto de vista ético-moral da humanidade. A ponto de influenciar todo o Ocidente, a cultura ocidental, a ponto de transformar os valores ocidentais e que influenciou de alguma forma várias outras coisas na história da humanidade. Esse, diz a Kardec, é o maior milagre de Jesus, porque ele poderia ter tido a doutrina abafada e hoje a gente nem conhecer o Evangelho, ou então ser conhecido como a gente conhece Sócrates e Platão, como a gente conhece Aristóteles, o Epíteto, Sêneca ou algum pensador como Diógenes. A doutrina do Cristo, ao longo dos tempos, só resplandeceu, e esse é o milagre e tem a ver com as parábolas. O nosso tema gira em torno de uma dessas parábolas maravilhosas de Jesus. A parábola do credor incompassivo, ou do servo mau, ou do credor inclemente, ou do mau servo. Há vários nomes para essa parábola. A parábola dos credores e devedores. Allan Kardec, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando cita essa passagem, ele coloca a parábola dos credores e devedores. E aqui eu preciso dizer uma coisa que muita gente não sabe, mas é importante informar. Por que essa diferença de títulos? Porque, na verdade, quando a gente vai buscar os textos mais antigos do Evangelho, aqueles que estão em grego koiné, o grego da época, a gente pega os textos, não há títulos, não há nem separação entre palavras, é tudo junto, era a forma de escrever da época. Então não há títulos. Esses títulos foram sendo dados ao longo da história por autores, por tradutores bíblicos. Você pega uma Bíblia como o de João Ferreira de Almeida, tem um título em determinada parábola. A mesma parábola quando você vai examinar na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do Peregrino, na tradução ecumênica da Bíblia, na Bíblia, no Novo Testamento agora de Haroldo Dutra Dias e tantos outros, você vai ver títulos diferentes. Cada teólogo, cada autor, cada tradutor dá título diferente, porque esses títulos não foi dado, tudo indica, não foi dado pelo evangelista, portanto pelo autor original da obra. Então cada autor dá um título específico e esses títulos vão mudando ao longo dos tempos. E isso é interessante, isso é uma nota interessante para aqui comentar. Credor inclemente, servo mau, credores e devedores, esses títulos que a gente aqui já mencionou. Uma nota importante sobre essa parábola. A parábola do credor incompassivo é uma parábola, credor incompassivo tem a ver com credor sem compaixão. É uma parábola que só está no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus. E aqui é importante dizer, o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito por um judeu erudito, cobrador de imposto, portanto, ele tinha certa bagagem intelectual, porque para alguém ser considerado publicano e ser colocado nesse cargo de publicano, né, de fiscal dos impostos, de coletor de imposto, ele tinha que ter certa cultura acadêmica, tinha que ler, tinha que escrever, porque ia coletar os impostos. E a maioria da população na época era analfabeta. O Evangelho de Mateus é de alguém erudito, de alguém intelectual, e que era alguém judeu, portanto, profundamente conhecedor da tradição cultural da Judéia, da antiga Judéia, da antiga Palestina, a cultura judaica de um modo geral. E, portanto, o Evangelho de Mateus é um evangelho que faz conexão toda hora com o texto antigo da lei, com o Antigo Testamento, porque o propósito de Mateus é convencer os seus irmãos judeus que Jesus era o Messias. Daí, o tempo todo, o Evangelho de Mateus dialoga com a lei antiga, faz menções sutis e indiretas à lei antiga. Diálogos de Jesus com doutores da lei aparecem especialmente no Evangelho de Mateus, porque esse era o interesse de Mateus, os diálogos de Jesus com os doutores da lei, falando sobre a lei, as parábolas sobre a lei aparecem especialmente no Evangelho de Mateus. Não é um evangelho cronológico, é um evangelho temático.
O Evangelho de Mateus não segue uma linha cronológica de nascimento, etc. Segue uma linha temática, ele arruma os temas, parábolas, um monte de parábolas, Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha todo. Ele arruma os temas, ele vai organizando aquilo que ele ouviu de Jesus, talvez mais de uma vez, e ele condensa os vários discursos de Jesus em um só. Daí o Sermão da Montanha nele é o mais completo. Daí alguns sermões nele, alguns ensinamentos dele são sempre os mais completos. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus existe essa preocupação de sistematizar, de até aí forçar um pouco o texto para conectá-lo com o Messias prometido e anunciado nas profecias do Antigo Testamento. Moisés sobe ao monte e recebe o decálogo. Jesus, no Evangelho de Mateus, sobe à montanha e fala o Sermão da Montanha. Moisés elege 12 representantes da raça das 12 tribos de Israel e mais tarde 70 que o seguem na caminhada na direção de Canaã, a terra prometida. Jesus escolhe 12 discípulos e mais tarde fala 72 emissários, 72 discípulos, 12 apóstolos e 72 discípulos. Então, o tempo todo ele conecta. Jesus, no Evangelho de Mateus, parece ter nascido em Belém, embora os outros evangelhos, especialmente de Lucas, fala que nasceu em Nazaré. Por quê? Porque o texto fala vinha de Belém. Por quê? Porque ele tentava arranjar, colocar, porque a tradição dizia que tinha que ser o Messias filho de Davi, descendente, portanto, da linhagem de Davi, e, portanto, deveria nascer em Belém, deveria sair de Belém. Então ele força o texto, nesse sentido, para demonstrar aos judeus que ele, Jesus, era o Messias esperado. Assim, a gente vai ver essa parábola sendo descrita por Mateus no capítulo 18 do seu Evangelho, versículos 23 a 35. Parábola do credor incompassivo. O interessante aqui, e é importante eu colocar isso, é que, quando nós pegamos o texto da parábola do credor incompassivo, essa parábola começa no versículo 23 e vai até o 35 do capítulo 18 de Mateus. Do capítulo 18. O próprio Allan Kardec, quando no Evangelho segundo o Espiritismo examina a questão, coloca a parábola do credor incompassivo como está presente nas Bíblias. O título da parábola é a partir do versículo 23 em diante. Caibar Schutel, no livro que nos serve de tema, Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel vai citar essa parábola adicionando 2 versículos anteriores, o versículo 21 e o versículo 22. E aí Caibar Schutel foi inspirado, foi intuído, acredito eu, para introduzir esses 2 versículos nesse texto, porque esse diálogo do versículo 21 e 22, que é um diálogo de Jesus com Pedro, tem tudo a ver com o ensinamento da parábola do credor incompassivo, que a gente vai explicar aqui. É claro que Allan Kardec não colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai dizer as razões de Allan Kardec não ter colocado, e que ele fez muito bem, mas Caibar Schutel percebeu que estava conectado esse diálogo, porque Jesus tem esse diálogo com Pedro, e o texto diz assim, e pois então ele contou essa parábola, dando a entender que a parábola era uma resposta complementar ao diálogo que ele estava tendo e a resposta que ele havia dado à pergunta de Pedro, à questão de Pedro. Simão Pedro pergunta a Jesus como está nos versículos 21 a 22, e vamos ler os versículos 21 a 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que ele hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa é uma questão interessante que eu quero que você guarde aí, porque agora eu vou ler o texto que continua após esse versículo, e o texto que continua é justamente já a parábola de Jesus. Portanto, nas Bíblias coloca acaba esse versículo que eu citei, de Pedro e Jesus, e coloca a parábola do credor incompassivo, ou outra coisa qualquer, e aí começa o texto que nos serve de tema, que eu peço licença também para ler. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos
e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores e seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor do que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o retivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de nós. Cada um de vós. Bom, a primeira consideração, as primeiras considerações que a gente faz é o seguinte: toda a parábola de Jesus, ou quase toda, com alguma exceção, mas a grande maioria, fala a parábola uma expressão que é a expressão mais usada por Jesus em todo o Evangelho, que é a expressão reino dos céus. No Evangelho de Mateus, reino dos céus; no Evangelho de Lucas, reino de Deus. Ele começa quase sempre a parábola: o reino dos céus é semelhante a, e conta a parábola. Por quê? Primeiro, reino dos céus em Mateus, porque o judeu, como é o caso de Mateus, não falava o nome de Deus, falava outros nomes para designar Deus. E reino de Deus em Lucas, porque Lucas não era judeu, Lucas era grego. Tudo indica que era grego. Então, Lucas falava o reino de Deus e Mateus, reino dos céus. Ora, mas reino dos céus, por quê? Porque reino dos céus, o reino de Deus, tem a ver com algo tão abstrato, tão interior, que é o reino dos céus, a plenitude espiritual, a bem-aventurança, o estado de pureza espiritual, o estado de plenitude interior. É difícil de explicar isso, primeiro no linguajar da época, depois para a mentalidade da época, pouco familiarizada com esses assuntos psicológicos, interiores, espirituais. E depois, como é que ele ia explicar uma mentalidade tão materializada daquela, com um linguajar tão pobre, etc. Então, como é que ele falava? Ele tentava explicar aquilo que era difícil de explicar, quase impossível de definir. Através do quê? De parábolas. As parábolas eram a forma de explicar o reino dos céus. Nessa parábola, fica claro que o rei é Deus. O rei da parábola é o próprio Deus. Por quê? Como é que você chega a essa conclusão? Primeiro pelo texto da parábola e depois se você lê o próprio texto do Evangelho de Mateus e de Lucas, a gente vê que reino dos céus é um, reino de Deus é outro. Se é o reino de Deus, se o reino é de Deus, quem é o rei? É Deus. Então, o rei é Deus. Uma questão importante é o seguinte: dinheiro. Jesus utiliza um elemento do dinheiro para falar de coisas espirituais. E é interessante a gente pensar nisso. O dinheiro é utilizado aqui para falar de coisas espirituais. Por quê? Porque tudo que há nesse mundo material, a gente pode aprender com a experiência e desenvolver conceitos e sabedorias para entender as leis divinas. Tudo que a gente vive nesse plano material, inclusive o dinheiro, é oportunidade que a divina providência, que a divindade nos dá para a gente aprender sobre as leis espirituais, sobre as leis de Deus. Através do dinheiro eu posso entender as leis de Deus. Jesus sabia disso e tentava explicar as leis de Deus através desses elementos materiais. No dinheiro a gente tem o quê? A gente tem investimento, aquilo que a gente investe. Olha só. A gente tem doação. A gente tem empréstimo, que já é outra coisa. A gente tem dívida. A gente tem débito. A gente tem crédito. Olha quanta coisa a gente tem para entender as leis divinas através do dinheiro, do comércio. Então, através das trocas comerciais, através das relações com o dinheiro, da gestão financeira que a gente faz, da nossa moeda material, das nossas coisas, a forma como a gente lida com o dinheiro, a gente vai aprendendo também as leis divinas através de um elemento material. Foi a ignorância religiosa que separou as coisas.
Através do dinheiro eu posso compreender a lei de Deus, porque a lei de Deus também está no dinheiro. Olha só, através das trocas comerciais eu vou também entendendo, a partir dali, o dinheiro, vou me aprimorando, vou amadurecendo para entender também, não apenas o dinheiro, mas as leis divinas. Olha só, porque a gente tem troca, tem compartilhamento, tem retenção, tem gasto mal feito, tem má gestão. Tudo isso tem a ver com leis espirituais, com leis divinas. Então, a partir do dinheiro, aí a gente pega as parábolas da agricultura, semear, colher. Olha só, tudo isso tem a ver. Jesus sabia disso e tentava ensinar ensinamentos profundos com essas metáforas. Uma coisa importante que eu quero aqui destacar e que é importante a gente enfatizar é o seguinte: Pedro, o diálogo de Pedro com Jesus. Pedro, quando pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele errar contra mim? Até 7 vezes? Essa pergunta de Pedro é importante a gente contextualizar na tradição cultural da época do judaísmo. No judaísmo, o perdão não tinha muito espaço. Até tinha amar ao próximo como a si mesmo, mas o perdão não havia muito espaço. Não havia espaço muito para o perdão. O perdão não era considerado. O que predominava era a lei de talião que Moisés ali colocou, introduziu e colocou também em termos espirituais e em termos materiais também nos seus mandamentos. A lei de talião, a lei de olho por olho e dente por dente, a justiça divina, a ideia da justiça de Deus como justo, né, como legislador. Então não havia espaço muito para perdão. Né? E no caso do diálogo com Pedro, Pedro pergunta até 7 vezes, porque o número 7 era um número importante. Havia 2 números, dos mais importantes na cabala hebraica, na tradição do judaísmo, que era o número 3 e o número 7. E por que Pedro perguntou até 7 vezes, eu devo perdoar meu irmão? Porque ele está fazendo alusão a um texto antigo da Bíblia, Gênesis capítulo 4, de Moisés, mas também a pergunta de Pedro já é uma pergunta generosa, porque como não havia espaço para o perdão, o que a gente tem hoje de textos a respeito da tradição oral, daquilo que era ensinado entre os rabinos e alguém anotou, porque isso não está no Antigo Testamento, tá? Isso não existe na Bíblia, no Antigo Testamento, a ideia do perdão. Mas a gente encontra essa noção da possibilidade do perdão entre os ensinos orais, ou seja, os rabinos que liam o Antigo Testamento e que interpretavam, cada um interpretava e dizia, não, esse texto é assim, é assado, etc. Eu interpreto dessa forma e aqui há espaço para isso, para aquilo. E os rabinos ensinavam interpretações diferentes, entendimentos diferentes. E há alguns textos em cima dessa tradição oral que foi escrito, que chegou até nós, que alude à ideia, especialmente em cima de textos de Jó e de Amós, que havia possibilidade de perdoar, havia possibilidade na tradição judaica de ocorrer o perdão no máximo 3 vezes. Há inclusive um texto específico que cita uma escola rabínica que dizia que se teu irmão pecar contra ti 1 vez, perdoa. 2 vezes, perdoa. 3 vezes, perdoa por fim. Mas se ele pecar contra ti mais do que isso, não há perdão. Então havia isso. Quando Pedro pergunta, porque Pedro estava acompanhando as lições do mestre, a generosidade do mestre, quando Pedro pergunta, é até 7 vezes, Pedro está sendo generoso. Senhor, é até 7 vezes? Porque a tradição não abria espaço para o perdão, e talvez alguns rabinos daquela época diziam, não, a gente pode perdoar até 3 vezes. Então quando Pedro fala de 7 vezes, ele está sendo generoso. E Jesus responde, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aqui eu preciso citar um texto de Gênesis, de Moisés, capítulo 4, que fala do filho de Adão, Caim que matou Abel e saiu, né? Ele era agricultor, Abel era pastor, e aí as duas atividades mais comum, as duas maiores atividades de toda a história do povo judeu, agricultura e pastor de cabras, né? Essa é a ideia. E é interessante porque o texto diz que Deus pune Caim, expulsando Caim, e um agricultor e outro era pastor. O pastor foi morto. Deus, ao punir Caim faz algo que era de pastor e não de agricultor. Ele era acostumado a ficar na terra, cuidando da terra, e não de ficar peregrinando. Quem peregrina é o pastor. Ou seja, Caim teve que se colocar no lugar do irmão que foi morto, no lugar do irmão que ele assassinou. Assumiu uma vida de pastor para lembrar-se de Abel. Olha só, tomou o lugar de Abel, ficou na pele de Abel, ao ser expulso e ter que caminhar, andar e, naturalmente, comer. Comer de quê? De carne de ovelha, de carne de carneiro, assim por diante. E ele foi. E diz o texto bíblico que Deus colocou um sinal na sua testa para que ninguém o alcançasse, o pegasse. Aqui uma interpretação espírita possível,
Que sinal na testa seria esse de Caim? Será que não seria a reencarnação? O espírito erra, se compromete, e para que ele não seja pego e seja justiçado, a justiça divina faz o quê? Faz com que ele reencarne. O sinal que fica no espírito é o corpo físico. Ao reencarnar, o espírito traz um sinal nele, que é o corpo físico, para que ele não seja alcançado na justiça, mas que ele possa reparar, que possa reconstituir sua vida, caminhando na vida. E aí o texto bíblico diz que Deus havia dito que quem alcançar Caim, que a gente pode entender aqui, impedir ele de resgatar o seu erro, de corrigir o seu erro, será castigado 7 vezes. Olha só. Então, quando Pedro fala até 7 vezes, está sendo generoso e citando esse texto. Mas o capítulo 4 de Gênesis continua dizendo o seguinte, que Caim teve outro filho, teve vários filhos, e foi a geração. E o filho de Caim teve outro filho, e o filho desse filho de Caim teve outro filho, e as gerações foram passando até chegar num homem chamado Lameque. E Lameque cometeu algumas atrocidades. Não apenas matou mas matou 2 pessoas, por motivos banais. Uma pessoa pisou no pé dele, ele matou. E ele conta isso às suas 2 esposas, a prática da poligamia na época, ele conta isso. E ele diz que se Deus prometeu que Caim seria castigado 7 vezes e todo aquele que também o alcançasse seria castigado 7 vezes, Lameque não seria castigado apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O texto aí dá espaço para muitas interpretações. Há autores que discutem uma polêmica se a tradução melhor é 70 vezes 7 vezes ou é 70. Alguns autores dizem que é 70, outros autores defendem a ideia de 77, não 70 vezes 7. 77, né? 7, portanto 2 sets, para dizer que não era apenas 7 vezes, mas 7. Né? Há autores que defendem esse argumento com base, mas a maioria da tradição diz que é 70 vezes 7, ou 70 vezes 7 vezes, pouco importa. Pouco importa essa polêmica para nós. A verdade é que houve essa alusão, portanto. E quando Jesus responde a Pedro, não será apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou 70 vezes 7 vezes, ele está fazendo alusão a Lameque, dizendo que a justiça rigorosa e a punição de Deus irrestrita agora era alterado por Jesus, dizendo que havia um perdão também restrito. Um perdão que o ser humano deveria conceder ao outro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso significa o quê? Indistintamente, irrestritamente, ilimitadamente. Porque é difícil supor que alguém vai errar contra você 70 vezes 7 para você perdoar 70 vezes 7. Então, esse número elástico é para dizer que não há limite. Essa é a ideia. Ora, mas sem me alongar muito aqui, voltemos à parábola propriamente dita depois desse diálogo. Há um sentido desse diálogo de Pedro. Por quê? Porque nesse diálogo 70 vezes 7, de Caim, Abel e Lameque, está dizendo o seguinte, como é que eu trato o outro? Como é que eu trato o outro? O tratamento com o outro. Mas voltemos à parábola. A parábola diz que o homem, o primeiro devedor, devia ao rei 10.000 talentos. E depois de ser perdoado, saiu e cobrou 100 denários. Jesus usa moedas diferentes, de propósito, para explicar o absurdo que havia de uma dívida para outra. Muita gente não sabe, e é importante dizer que Jesus fez propositadamente, porque as pessoas que ouviam deviam ficar escandalizadas com o valor. O valor que Jesus colocou são valores absurdos de diferentes. Só para você ter uma ideia, um talento, moeda na época, equivalia na época 6.000 denários. O homem devia 10.000 talentos ao rei e o outro devia a ele 100 denários. O rei perdoou 10.000 talentos e ele cobrou, estrangulou, prendeu o homem que devia 100 denários a ele. Vamos ver em valores atuais, porque há um cálculo entre estudiosos, alguns estudiosos calculam e fazem a proporção para valores atuais. Um talento equivale, na época, 6.000 denários. Então vamos para o denário. O denário, a gente sabe que o denário era uma moeda que se utilizava para pagar o trabalhador que trabalhava um dia. Um dia de trabalho equivale a um denário. Olha só. E um talento equivale a 6.000 denários, ou seja, equivalente a 6.000 dias de trabalho. Olha só a conta. Então, se um denário equivale ao salário de um dia, atualmente, segundo as contas, se a gente for fazer aqui um exercício para tentar fazer proporções aqui em tempos atuais, vou usar a moeda do dólar.
a moeda americana. Atualmente, a gente pode dizer que um dia de trabalho, para muitos trabalhadores em geral, seria o equivalente a 50 dólares. Vamos colocar esse valor, 50 dólares. Se um dia de trabalho equivale a 50 dólares a um trabalhador, genericamente falando, ora, 50 dólares então é igual a um denário, tá? Se um dia de trabalho equivale a 50 dólares para um trabalhador atualmente, então o dia de trabalho que equivale a 50 dólares hoje equivale ao dia de trabalho na época que era um denário. Um denário é igual a 50 dólares. Até aí tudo bem. Ó, se, portanto, 50 dólares vale um denário, um talento, que equivale a 6 mil denários, quanto vale esse talento convertido em dólares? É só você pegar. Se um talento vale 6 mil denários, quanto é um denário? Um denário é 50 dólares. 50 dólares vezes 6 mil, que é o talento é 6 mil denários, portanto é 6 vezes 50 dólares, dá 300 mil dólares. Um talento. 300 mil dólares. O devedor inicial devia ao rei 10 mil talentos. Então pegue 300 mil dólares e multiplique por 10 mil. Chegará a conta de 3 bilhões de dólares. O valor era absurdo e era impagável o valor que o servo devia ao seu rei. Jesus fez isso de propósito. Agora vamos ao denário. Se um denário vale 50 dólares, 100 denários que o homem devia àquele devedor, aquele credor, o credor incompassível, seria equivalente a 5 mil dólares. Compare 5 mil dólares, que deveria ser 100 denários, 5 mil dólares, talvez aí metade do ano trabalhando, né? Meio ano de trabalho. Né? O indivíduo podia pagar esse meio ano. Eu trabalho meio ano para você sem receber nada. Era o que se fazia. Mas a dívida do primeiro homem era 3 bilhões de dólares. Era uma dívida que não dava para pagar. Não dava para pagar. Então, esses valores são valores absurdos. Absurdos. É por essa razão que o valor é tão absurdo que o credor incompassivo, que deve tanto assim o rei, quando o rei chega para cobrar a dívida, digamos assim, qual é a ideia que o texto passa? Que ele ia ser preso, que ia ter que vender mulher, que ia ter que vender casa, animal, filho, patrimônio, vendia tudo. Na época era assim. A pessoa devia uma dívida muito grande, ele era preso, ele vendia casa, patrimônio, filho, mulher, porque tudo era vendido para se tornar escravo. Era assim na época. Jesus está contando a parábola e colocando elementos culturais da época. Então isso que acontecia. Então, para não acontecer isso, vender mulher, casa, filhos, o que é que o devedor faz? O credor incompassível faz? Se coloca ali à disposição do rei e diz, tem piedade de mim. E é interessante porque o texto diz que o credor não pede, olha, o valor era absurdo que ele devia, mas ainda assim ele não pede para que a dívida fosse suspensa, fosse cancelada. Ele não pede isso. Ele pede, tem paciência, dá-me mais tempo para eu arranjar esse dinheiro e lhe pagar. O que ele pede é tempo. O credor pede tempo. A iniciativa de cancelar a dívida foi do rei. Jesus quis demonstrar nessa parábola aquelas pessoas que estavam ouvindo ele que o amor de Deus é um negócio que vocês não conseguem imaginar. Ele fez isso em várias e outras parábolas. Parábola do filho pródigo, né? O pai que corre, é o pai que corre para pegar o filho e receber de volta. O filho que é ingrato, que sai de casa e quando volta, o pai que sai correndo e pega o filho. Então, é a ideia de que Deus ama de uma maneira... Por isso que quando Jesus era comparado com Deus, ou bom mestre, a ninguém chame de bom, porque bom só o pai. Jesus queria dizer o seguinte, você acha que eu sou bom? Você não sabe, você não tem ideia do que é o amor de Deus. Você não tem ideia da bondade de Deus sobre você, sobre a criatura. Você acha que eu sou bom? Porque Jesus é um espírito que é a personificação da bondade. Mas Jesus não é Deus. Jesus não é o Criador. O Criador é um negócio... Não dá para comparar Criador com criatura. Então, essa ideia aqui, a iniciativa de anular a dívida, de cancelar a dívida, é do rei. É o rei que cancela a dívida, que suspende a dívida. Para ele não precisar nem trabalhar para pagar,
nem precisar ser preso e ter que vender mulher, casa, filhos, etc. E aqui é interessante a gente olhar o espelho que existe, né? Ele devia, faz um pedido, o mesmo pedido o outro devedor faz a ele. E ele toma uma atitude diferente. Veja como o ensinamento é interessante, né? Eu faço um pedido, o rei me responde com pedido compassivo, e o mesmo pedido que me é feito, apesar do valor ser bem menor, eu respondo de uma maneira totalmente diferente e incompassiva. Há um espelho aí. E o espelho também tem a ver com prisão. A prisão que é mencionada no início é a prisão que o credor incompassivo faz ao seu irmão, ao seu devedor. Pega ele e o prende com um valor bem menor. A ideia de prender é o seguinte: ele não vai fugir de mim, não. Deixa ele preso aqui, ele não precisa vender casa, não precisa vender nada, porque a dívida dele é menor, ele tem como pagar, mas eu vou prender ele para ele não fugir, porque eu não sei se eu vou vê-lo de novo. Agora manda chamar a mulher dele, a família dele, para pagar a dívida e ele sair, porque tem condição de pagar. Então, é essa a ideia. É interessante notar que essa parábola é riquíssima e agora a gente está caminhando aí para a conclusão da parábola, falar agora sobre os ensinamentos morais, que é o coroamento dessa mensagem. Primeiro, os ensinamentos morais vai apontar para algo importante. O Espiritismo nos ajuda a entender isso, que é o seguinte: a nossa dívida com Deus é impagável. A gente tem uma dívida com Deus de 10 mil talentos, essa é a ideia. É uma dívida que não dá para pagar. É uma dívida que, o que é que a gente vai fazer para Deus para pagar? Tudo que a gente recebeu, não dá. Mesmo que a gente queira, não dá. Depois, Chico Xavier costumava dizer o seguinte: se a lei divina cobrasse da gente o resgate de uma forma matemática humana, centavo por centavo, a rigor, já nem dá tempo. Não dá tempo de pagar. Não tem condição de pagar. É tanta dívida que a gente tem com a divindade que, se fosse a rigor, matematicamente assim, centavo por centavo, na mesma coisa, olho por olho, dente por dente, não teria condição. As dívidas são resgatadas também dessa forma, mas de outras formas também. A divindade aproveita tudo. Então, primeiro, a dívida é impagável. E mesmo essas dívidas morais, deixando de lado, digamos que eu não tenha dívidas morais, a dívida que o Criador, que eu tenho com o Criador, de tudo aquilo que o Criador me deu, me prodigalizou, é impagável. Tudo aquilo que ele me ofereceu é impagável. Então, o ensinamento inicial da parábola é o seguinte: o rei perdoou o indivíduo. O perdão do rei para o indivíduo, naquela quantia absurda, era para servir de exemplo a ele perdoar o próximo numa quantia muito menor. Ou seja, a ideia de que o perdão que Deus dá para mim, o tratamento que Deus dá a mim, deveria ser referência, modelo, para eu tratar o meu próximo. Essa é a ideia. Essa é a ideia desse ensinamento inicial. Porque, meus amigos, vamos pensar aqui uma coisa. O que é que eu posso fazer ao Criador? O que é que eu posso fazer a Deus para agradar a Deus? Como eu posso dar a Deus algo que ele já não tenha? Se ele é dono de tudo, se ele é onipotente, poderoso, o que é que eu vou fazer a Deus que vai acrescentar algo a Deus? Como é que eu posso amar a Deus? Sabe como é a única forma que eu tenho de amar a Deus? Amando a sua criação. Sabe aquele ditado de dizer: se faz bem a meu filho, meu amigo também é. Se gosta de meu filho, se trata bem meu filho, tá comigo. Né? A gente fala isso nesse sentido humano, né? Uma expressão humana, bem humana mesmo, né? E até com paixões. Mas é essa lógica que há no sentido espiritual. Como é que eu amo a Deus? Amando a sua criação. Portanto, amando o próximo. Portanto, tratando bem ao próximo. Por isso Allan Kardec foi sábio em colocar essa questão e esse trecho, não no capítulo sobre perdão, mas no capítulo sobre amar ao próximo como a si mesmo, que a gente vai aqui ainda examinar. Porque Kardec vai dizer, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca essa parábola dos credores e devedores, ele chama assim. E por quê? Por que Kardec não colocou no capítulo de perdão, Bem-aventurados misericordiosos, né, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ou melhor, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele não fez isso? Por que ele colocou ali? Porque esse ensinamento vai além do perdão. O perdão, no sentido de superar uma ofensa, é uma forma de amar. Mas o amor que resume a doutrina de Jesus vai além do perdão. Porque para eu perdoar, eu preciso de uma ofensa. Mas para eu amar, eu posso amar sem ofensa. Ou, se você quiser,
o perdão que é colocado nesse texto é um perdão que é a misericórdia. A misericórdia é um olhar, é uma forma de lidar. O servo tratou de misericórdia para... O servo deveria tratar de misericórdia para com o outro, como Deus tratou ele de misericórdia. Essa misericórdia não é apenas um perdão de uma ofensa, mas eu posso ter misericórdia sem ter ofensa. É estranho falar isso, porque quando a gente fala que o perdão é a lição máxima de Jesus, até a cruz. Depois da cruz ele volta e convive com as pessoas que ofenderam ele, que traíram ele. Por quê? Porque o perdão pressupõe uma ofensa, pressupõe uma agressividade, pressupõe uma mágoa e uma superação dessa ofensa. O perdão é uma coisa sublime, mas a doutrina de Jesus não se restringe apenas a uma situação que precisa de uma ofensa. A misericórdia vai além do perdão. O perdão é uma forma de misericórdia. Mas a misericórdia, ou o perdão nesse sentido aqui mais abrangente, é uma forma de tratar o outro. Aí liga a coisa do amor ao próximo, a coisa da reciprocidade. É essa a ideia que está presente aqui. Não é apenas o perdão no sentido aqui de ofendeu e eu perdoo e eu supero. Não é apenas isso. Porque, por exemplo, eu posso perdoar e não mais conviver. Não mais conviver. Não quero conviver com a pessoa, eu perdoei, mas não quero conviver. Mas para conviver bem e para continuar convivendo com alguém, eu preciso perdoar. Então a convivência vai lá do perdão. Por isso que Jesus, depois da cruz, ele perdoou, mas depois da cruz ele voltou para conviver. Era o ensinamento. Ou seja, o perdão da ofensa é um aspecto da misericórdia, ou se quiser, um aspecto do amor. Misericórdia e amor na doutrina de Jesus é uma coisa só. Então, o perdão é um aspecto da misericórdia, ou um aspecto do amor. Mas o amor vai além, porque eu posso atuar com misericórdia para com as pessoas, esse perdão no sentido mais abrangente, mais elevado. Eu posso atuar com misericórdia sem ter ofensa, ou sem me sentir ofendido. Porque o bem é uma forma de perdão. Se eu faço bem a alguém, mesmo que alguém não tenha me ofendido, se eu faço bem a alguém, eu estou fazendo bem a alguém, eu estou, na verdade, tendo um gesto de perdão para com todas as falhas dele. Eu estou sendo condescendente, ou eu não estou relevando todas as imperfeições que a pessoa traz. O bem é uma forma de perdoar também. Porque quando eu faço bem a alguém, eu estou relevando todas as falhas e todas as imperfeições. Mesmo que a pessoa não tenha me ofendido, eu estou agindo com perdão. É essa a ideia. Por isso que a Ebachuta colocou esse diálogo de Pedro. Até 70 vezes? Não, até 70 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Jesus está falando sobre a reciprocidade. Né? Está falando da questão de tratar o próximo como a si mesmo. E é por essa razão que Allan Kardec, aí sim Allan Kardec coloca esse texto em amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro que ele tinha outros textos do Novo Testamento que exemplificavam o perdão. E depois ele coloca esse texto, tira o diálogo de Pedro, porque se ele coloca o diálogo de Pedro, poderia aí confundir com o tema do perdão, que ele coloca esse diálogo de Pedro no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no capítulo 11, sobre amor, o amor vai além do perdão, porque para perdoar, o perdão é um gesto de amor. Mas o amor pode acontecer sem precisar de perdão, porque não houve ofensa. Né? Então, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca só a parábola sem o diálogo com Pedro, para falar sobre empatia, para falar sobre se colocar no lugar do outro, porque essa parábola de Jesus não é só sobre perdão. Não é só sobre perdão de dívida materializado ali na dívida financeira. É sobre tratar o outro como gostaria de ser tratado. E no caso do credor, ele já tinha sido tratado de maneira benévola. Então, esse é um ensinamento que a gente precisa aqui considerar. Porque o perdão, nesse sentido mais elevado, ou a misericórdia, é mais do que desculpar uma dívida. É agir com benevolência, né? É agir com benevolência mesmo que o outro não peça perdão, ou mesmo que o outro não tenha ofendido a gente. Então, a única forma de eu pagar uma dívida para com o Criador, se é que a gente paga uma dívida para com o Criador, amar ao Criador é amar a sua criação, portanto, tratar bem o outro. Eu fui tão abençoado, eu fui tão tratado, tanta coisa que eu recebo da vida, eu recebo tanta coisa da vida que eu nem me dou conta, tanta misericórdia o Criador tem para comigo, que isso deveria ser referência para agir com misericórdia para com o outro. Então a gente tem isso de maneira micro, quando, por exemplo, a gente é ingrato com os pais, a gente não entende os pais pequenos, a criança às vezes não entende o pai vai dizer, você vai ser pai também, e futuramente, quando a gente percebe
que o amor que a gente recebeu dos pais, a gente nunca pôde restituir em igualdade de condições, nunca pôde compensar aquela gratidão. Quando a gente é pai, mãe, etc., esse símbolo, ou quando a gente não é pai biológico ou mãe biológico, mas a gente cuida dos outros, aquilo que a gente recebeu, a gente não devolve necessariamente para os pais, porque às vezes os pais já desencarnaram, já faleceram, a gente agora espalha para outros. Outros, às vezes, que não vão compreender a gente, mas a gente tem a noção espiritual de dizer, não, um dia eu já fui assim. O espírito também tem isso. Quando ele vai evoluindo, ele percebe o amor de Deus para com ele e vai dizer, para com o próximo, eu já fui assim. Então ele releva e ele age da mesma forma com que o Criador agiu com ele. Da mesma forma, aspas. Na parábola, o rei chama e diz assim, servo mau, não deveria ter agido de misericórdia para contigo, para com teu irmão, como eu agi contigo, como, da mesma forma, ele igualou a dívida. Por quê? Porque para Deus, a dívida não é matemática. Veja que ele igualou os 10 mil talentos aos 100 denários. Não deveria ter agido com o seu próximo como eu agi com você. Deus nem falou, ó, eu agi com você bem melhor, perdoei bem mais, você deveria ter perdoado um tiquinho. Ele igualou. Por quê? Porque para Deus não é importante a quantidade material do débito, da dívida, mas o quanto de amor eu coloco. Para Deus não importa se você está cuidando e fazendo bem de um animal, de uma abelha, agindo no campo ou salvando vidas. Para Deus, pouco importa se você está tratando bem a rainha da Inglaterra ou o mendigo da rua, tudo é o bem. Para Deus, o bem é o bem. Para Deus, pouco importa se você está ajudando um espírito evoluído ou um espírito bastante repugnante. Para Deus, o bem é o bem. Pouco importa. É isso que Jesus disse. Se fizerdes a cada um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. Ou seja, porque o bem é o bem. Pouco importa se você está tratando bem um espírito primitivo ou um Cristo. O bem é o bem em qualquer lugar. Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Tem a mesma moeda. É essa a ideia. Então, e para finalizar, meus amigos, é necessário dizer o seguinte, que quando o servo vai, simbolizado na figura de Deus, e diz servo mau, e pega, e tranca, e prende, e ele só vai sair dali quando pagar, como, literalmente falando, como é que o indivíduo vai ficar preso e vai pagar a dívida se ele não sair para pagar? Se ele não trabalhar para pagar a dívida? Se ele não arranjar o dinheiro? É uma metáfora para dizer que, primeiro, não é Deus que pune. Essa ideia de que Deus pune ficou muito internalizada, porque na época, na mentalidade, não tinha condição das pessoas entenderem mais. Mas nós espíritas, e a contribuição do espiritismo é extraordinária nesse sentido, nós espíritas vamos entender o seguinte, onde é que está Deus em nós? Na consciência. Deus está em nós na consciência. Portanto, quando eu ajo com rigidez para com o outro, eu peço, psiquicamente, rigidez para comigo. Quando eu ajo de maneira inflexível para com o próximo, eu estou pedindo, pede, obtereis, eu estou mentalizando inflexibilidade para mim. Essa é a ideia. Então, quando eu tenho condescendência e amor, flexibilidade para com o próximo, eu também estou agindo para com a lei, a ponto de a lei também, quando me chamar às contas, quando me chamar ao resgate, quando me convocar às responsabilidades, ter flexibilidade para comigo, porque eu agi assim. Não é Deus que está punindo ou Deus está premiando. Ele estabeleceu as leis, mas eu que acionei esse mecanismo. Já notaram que a pessoa muito rígida, a rigidez faz mal a elas? Primeiro, faz mal aos outros. É insuportável uma pessoa rígida, que vive cobrando tudo de todo mundo, que é intolerante, que é perfeccionista, que só do modo dela está certo. Mas ela é que mais sofre. Porque a rigidez que ela projeta no outro é uma rigidez que ela carrega consigo. E eu conheço, na minha prática profissional, como psicólogo, eu conheço isso. A rigidez das pessoas que vivem cobrando coisa dos outros, essa rigidez é um verdadeiro tormento, é um verdadeiro fardo pesado que a pessoa carrega. Quem mais sofre é quem é muito rígido. Então, o trato com o outro, anote isso, o trato com o outro é um pedido que eu faço à lei divina da forma com a qual eu quero o meu resgate. A forma como eu trato o outro é uma forma que é um pedido que eu faço à lei a respeito da forma como eu quero que o resgate das minhas dívidas seja feito. Então, se eu ajo de maneira inflexível, se eu ajo de maneira bastante intolerante, eu estou dizendo à lei que a melhor forma de resgate para o próximo e também para mim mesmo é
de maneira inflexível. Então a lei cobra de mim de uma maneira inflexível. Mas se eu ajo de maneira compassiva e amorosa, eu estou dizendo à lei que a melhor forma para mim resgatar os meus erros é de maneira compassiva. Eu estou dizendo a melhor forma que serve para mim. E a lei ajusta as cobranças, isso é, as corrigendas, os aperfeiçoamentos dos espíritos de acordo com aquilo que é melhor para ele. A pedagogia que é melhor para nós. A lei vai ajustando a pedagogia de que nós precisamos. Um espírito muito rebelde, um espírito precisa de uma pedagogia mais dura, mais firme. Um espírito disciplinado, amoroso, precisa de uma pedagogia mais flexível. Eu estou dizendo para o universo, eu estou dizendo para as leis divinas a forma como eu quero resgatar a minha dívida. Então, essa colocação é interessantíssima, porque Emmanuel, na obra O Consolador, vai dizer o seguinte. Perguntaram a ele sobre essa questão. Perguntaram a ele o seguinte, Emmanuel, está lá em O Consolador, eu não me lembro a pergunta. Emmanuel, o que é que Jesus quis dizer com não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, no diálogo com Pedro? E Emmanuel vai dizer mais ou menos o seguinte, eu não me lembro aqui literalmente, depois você pega e consulta, mas Emmanuel vai dizer mais ou menos o seguinte, Jesus queria dizer que todo aquele que espera resgatar os seus erros deve compreender no trato com seu irmão que já se equivocou 70 vezes, 7 vezes. Olha como Emmanuel inverte a situação. Em vez daquele que precisa perdoar 70 vezes, 7 vezes, Emmanuel vai dizer, todo indivíduo deve atentar para esse ensinamento, que é um espírito que ao longo da sua evolução já errou 70 vezes, 7 vezes, e que precisa resgatar isso. E a pergunta é, como é que ele quer resgatar isso, essas 70 vezes, 7 vezes, de uma forma amorosa, de uma forma que o amor cobre a multidão de pecados, ou de uma forma apenas que a justiça rigorosa incida sobre ele? A missão de Jesus, meus amigos, especialmente, eu tenho falado isso, é o trato com o outro. Todos os missionários da Terra trouxeram elementos especiais para elevar a criatura a Deus. Sábios, santos, missionários, trouxeram verdades espirituais importantes para a elevação da criatura para com Deus. Porque o propósito de todo missionário e de toda a revelação da lei divina, de toda a missão espiritual, é elevar, é aproximar a criatura do Criador. Seja em religiões, seja em sistemas filosóficos espirituais. Todos os missionários colocaram uma pedra, um tijolo nessa construção. Alguns falando de chakras, de meditação, de interiorização, de elevação pela oração, pela prece, de êxtase, de transcendência, de mediunidade, de transe, de irradiação de energia, de emancipação da alma, de paranormalidade, de educação moral, de interiorização, de memorização de espiritualidade através dos mantras. Mas, diz o Espírito Emmanuel, que a lição mais difícil que faltava a todos esses sistemas religiosos, o Cristo do planeta escolheu ele mesmo oferecer. Sabe qual é essa missão? Como eu trato meu próximo. Como eu trato meu próximo foi a lição que Jesus abraçou, que era mais difícil e era o que faltava. Todas as doutrinas falavam de elevar a Deus, se elevar a Deus através de vários caminhos, todos válidos, mas faltava o meu próximo. Como eu trato o meu próximo para elevar a Deus. Essa parábola fala isso. O rei tratou o servo e como é que o servo trata o seu irmão. Deus tratou o seu filho e como é que a gente trata o nosso irmão. Essa é a ideia. E é uma parábola belíssima, porque no fundo, tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Quantas vezes a gente recebe tanta coisa da vida, somos tão fartos e tão abundantemente abençoados, e quando vamos tratar o outro, por uma coisa pequena, a gente não tolera. Doar uma coisa pequena, servir em algo muito pequeno comparado com aquilo que a gente recebeu, a gente não faz. E quantas vezes a gente trata o outro de uma forma muito diferente com relação àquilo que a gente foi tratado, a forma como a gente foi tratado. Então a missão de Jesus era o trato com o próximo. Por quê? Porque o meu próximo é o que falta na espiritualidade religiosa para me conduzir a Deus. O meu próximo, diz Emmanuel, é a escada que vai me levar à divindade. O Espiritismo, meus amigos, minhas amigas, vai explicar ainda mais sobre tudo isso. O Espiritismo vem dizer que
na lição fantástica do Evangelho, vai dizer que nós vamos evoluindo e vamos resgatando os nossos compromissos negativos de duas formas. A forma mais conhecida entre nós, a forma que a gente já está acostumado a fazer, é o resgate das provas e expiações. Quando a gente volta à Terra, bate cabeça, erra, toma na cara, se equivoca e volta. E aí volta em expiações, volta em provas, a gente erra aqui e aí tem uma prova. Erra acolá, aí tem uma expiação. Faz outro sofrer e daqui a pouco a gente está sofrendo. E a gente vai aprendendo assim com os erros e se equivocando de novo e novamente os erros e as expiações dolorosas, os sofrimentos. Mas diz a doutrina espírita, a partir de Jesus, e a doutrina espírita vem esclarecer isso, que o resgate da dívida pode ser através da misericórdia, que é o lema essencial desse texto da parábola do credor incompassivo. O amor que cobre a multidão de pecados. Quando eu começo a amar, eu começo a suavizar a lei sobre mim e a lei começa a cobrar de mim de outra forma. O amor que eu dou vai anulando o mal que eu fiz ou o desamor que eu ofereci. E isso vai compensando na lei divina. Por isso esses missionários maravilhosos amam e fazem todo o bem possível. E mesmo quando eles sofrem, eles não necessitam de sofrer. Não precisam sofrer para pagar alguma coisa, porque eles estão evoluindo, crescendo, resgatam aqueles que têm necessidade de resgatam, ou não, ou crescem pelo amor. Eles não precisam da dor. Mas a dor chega como uma forma também de lição, de experiência. Primeiro para dizer que eles não são diferentes das outras pessoas, não são seres especiais por isso. Depois para dar o exemplo de resignação e às vezes porque eles pedem esses sofrimentos para, apesar de não precisarem sofrer para resgatar, para acelerarem e para aperfeiçoarem-se mais, para desenvolverem mais sensibilidade e para se aprimorar mais em termos de caráter, de personalidade e de espírito imortal que somos. Portanto, a lição de Jesus nessa parábola está embutida ali coisas que só a doutrina espírita para explicar. Só a doutrina espírita 18 séculos depois, porque tem consciência, tem culpa, tem remorso, tem ingratidão em relação a Deus, tem o trato com o próximo, que é mais importante, tem o aprisionamento da dívida, ficar preso e pagar através da expiação, porque não quis pagar através do amor, do afeto, do amor que cobre a multidão de pecados. Tem aqueles que pegam o indivíduo e colocam na prisão, que pode ser aí não apenas as dívidas, moralmente falando, mas simbolicamente pode ser a interferência espiritual, a influência negativa. Quando eu me comprometo espiritualmente, eu posso gerar mágoas em espíritos que podem tentar me assediar, me perseguir. Tudo isso está presente na bela parábola de Jesus, que o Espiritismo vai extrair as sementes, gerando frutos, gerando flores, gerando bênçãos para todos nós. É isso, meus amigos. Um abraço a todos. Meu abraço especial à Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E fique conosco, nos assistindo, nos acompanhando, tanto no canal do Sheila, como no canal do Raciocínios Espíritas. Até breve, até a próxima, se Deus quiser.